Quero fazer uma leitura da palavra de Deus aqui para você, que está no livro de Lucas, capítulo 8, verso 26 em diante. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque entrara nele muitos demônios. E estava pastando ali um monte de porcos, uma manada de porcos, e o rogaram que lhes concedesse entrar neles, e concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro, e logo se afogou. Meus caríssimos e estimados que assistem pela internet esta live, essa é uma história de um drama de uma vida. Jesus havia atravessado o mar da Galileia para além, as cidades do gentio, uma cidade chamada, uma província chamada Gadara. E ali estava uma cena triste, de horror, uma cena deprimente, uma família de uma pessoa, numa pessoa e em toda a cidade. Ali havia um homem que era possesso por legião de demônios. E quando o escritor da Bíblia Sagrada escreve legião, é comparado à legião romana, mais ou menos aí 6.000 soldados era composta uma legião romana. Então este homem era possesso por milhares de demônios, milhares de espíritos malignos. Havia demônio em todas as partes do corpo deste homem. E este homem, quando era possesso, e ele trazia horror na cidade. Ele andava nu, agredindo a tudo e a todos. Era uma cena aterrorizante. Esse homem não descansava e não dava descanso. Qual era o traje, o sofrimento da família dele e o terror que ele provocava nessa cidade, e o sofrimento que ele tinha em sua própria pele, no seu próprio corpo. E este homem só descansava nos sepulcros. Veja bem, é além de estar dentro do cemitério, é nos sepulcros, no túmulo. O corpo deste homem só encontrava descanso quando se deitava do lado de um cadáver. Que coisa horrível. Tentavam prender ele por correntes, por cadeias, algemas e grilhões. Grilhões são aquelas bolas de ferro que colocam nos pés do escravo, do prisioneiro. Algemas nas mãos, cadeias, o invólucro de ferro onde guarda o preso. Correntes acorrentavam este homem. Mas quando aqueles espíritos voltavam ao corpo dele, ele despedaçava os grilhões, as correntes, as algemas e as cadeias. E aqueles espíritos levavam esse homem impelido pelo deserto, porque é isso que o diabo faz: levar as pessoas ao isolamento, longe da família, longe de tudo e longe de todos, longe do deserto, sozinho, para abarcar ali o sol, o frio. O inimigo de nossas almas, ele não tem compaixão nem misericórdia. Ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Este homem era possesso por esses espíritos e há anos assombrava aquela província. Mas eis que um dia
o barquinho de Jesus atraca nas praias de Gadara. E quando ali chega, naquele momento, o homem sai ao encontro de Jesus furioso, talvez querendo fazer de Jesus mais uma vítima da sua fúria. Aqueles demônios avançam, mas quando chegam perto de Jesus, caem por terra. E no relato a seguir a gente descobre por quê. Jesus mandava que aqueles demônios saíssem, e eles começaram a dizer: Jesus, Filho do Altíssimo. Olha que controvérsia, né? Ou que situação oposta. Quando Jesus enfrentou o diabo lá no Monte da Tentação, o diabo dizia para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Mas agora os demônios já dizem que ele era o Filho de Deus. Era uma afirmação dos demônios. E por quê? Eles disseram assim: bem sei que és o Santo de Deus, e viestes aqui para nos destruir. Que tenho eu contigo, que nós temos contigo? Ou seja, não havia nada de Jesus neles, e não havia nada deles em Jesus. E quando o diabo vê que uma pessoa não tem nada dele, sabe que aquela pessoa vai ser usada para destruí-lo. Quando o diabo vê que a pessoa não tem mentira, que a pessoa não tem desonestidade, falcatrua, que a pessoa é uma pessoa limpa de coração, ele examina, ele olha ali a pessoa e ele diz assim: essa pessoa não está aqui senão para nos destruir. E por isso que às vezes que você diz assim: por que eu estou sendo perseguido no meu trabalho? Eu não faço mal para ninguém, eu sou um cristão. É exatamente por isso. O inimigo sabe que você está ali para destruí-lo. Você, como luz do mundo e sal da terra, vai destruir todo o mal que está aí. E o inimigo vai tentar te perseguir para te impedir de fazer o que Deus quer que você faça. Resultado: o diabo faz um pedido para Jesus. Então vamos lá. Se o diabo pede algo para Jesus, é porque o próprio Satanás, a legião de demônios, reconhece que Jesus tem poder para fazer as coisas. Olha que coisa forte. Os demônios fazem um pedido para Jesus. Ora, se os demônios fazem um pedido para Jesus, sabendo que ele era poderoso para atender, quanto mais você que está me assistindo, que é filho de Deus, que é filha de Deus, faz o seu pedido para Jesus nessa live. Ele é poderoso, ele vai te atender. Ele não veio para atender o pedido dos demônios, ele veio para atender o pedido dos seus filhos. Os demônios pediram: Senhor, deixa que nós entremos naquela manada de porcos ali. E Jesus deixa, permite. E por que Jesus permite? Porque Jesus estava numa terra onde a idolatria era muito grande, a adoração de espíritos, de entidades. Entre elas havia ali um deus grego chamado Deus Pan. E aqueles porcos eram consagrados a esse Deus Pan. Eram feitos sacrifícios a esse Deus, para que esse Deus guardasse a manada de porcos, a criação daquele povo. Mas Jesus foi tão poderoso que o Deus deles não pôde proteger os porcos dos demônios. Quando Jesus ordenou, eles foram. Aquilo foi um impacto para a cidade. Imagine vocês. O que é que Jesus tinha de tão poderoso? Ele entrou lá, ele era um homem, não é? Não era o Jesus Deus que se apresentou, era o Jesus homem. O que este homem tem de tão poderoso que é mais forte do que a proteção do nosso Deus? E os demônios foram e se precipitaram no mar. No mesmo mar que o inimigo tentou causar uma tempestade para impedir Jesus de chegar em Gadara, lá os demônios foram derrotados. E essa história é poderosa. Este homem ficou livre, se tornou um cidadão comum, feliz, liberto. E ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse: não, fica aqui,
e vai lá e conta para todo mundo a grande obra que Deus fez na sua vida, que é uma coisa que nós temos que aprender: testemunhar, contar as grandes obras que Deus faz em nossa vida. E o que acontece? De forma poderosa e extraordinária, de forma gloriosa, aquele homem que era instrumento de assombração e terror passa a ser um testemunho vivo do poder de Deus. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Aquele homem, as correntes, algemas e cadeias aqui do mundo físico não prendiam, mas ele era preso por grilhões, cadeias, correntes e algemas do mundo espiritual. Existem pessoas que não estão presas atrás das grades de ferro, mas estão presas através das grades do inferno, as grades da depressão, as cadeias do síndrome de pânico, as correntes da feitiçaria e as algemas da idolatria. Nessa noite, o Senhor Jesus quer te libertar das correntes, das cadeias, das algemas e dos grilhões. Para tanto, basta você crer. Aonde você estiver, quem você for, você será liberto agora das correntes, das algemas, das cadeias e dos grilhões.